vontade. Ô Edmundo, você que é um cara que pegou um Vasco, é, você foi jovem do Vasco e depois voltou para o Vasco como cara experiente, ajudando os mais jovens, né? Hoje, você olhando esse Vasco da Gama, por exemplo, o Juninho até falou do jogador do Boca Juniors, que é o Campuzano, que ele é um volante, só que é um volante de 26 anos também. Seria mais um jogador que, apesar de um pouco mais experiente que Peck, Figueiredo, etc., não seria o cara para resolver, etc. Cara, o que precisa nesse time do Vasco, Edmundo? Principalmente para não acontecer o que aconteceu nos últimos anos de, não digo nem de performance em campeonato, né? Mas de repente queimar jogadores, alguns jogadores se destacarem em outras equipes e não voltarem mais para o Vasco. O que você acha que precisa hoje? De repente contratar jogadores da Europa, jogador mais velho, mais novo, porque o Nenê provavelmente não vai renovar. Ontem, inclusive, na coletiva, o Barbieri perguntado, deu uma sabonetada ali, mas deu a entender que não dá para ficar utilizando toda hora o Nenê, né? O que você acha que o Vasco tem que fazer para não queimar esses jogadores jovens, Edmundo? Então, eu acho que o desejo, o sonho de consumo do investidor, né, da 777, é que tivesse zero de investimento e que todo o time fosse oriundo das categorias de base, fosse campeão carioca, brasileiro, da Copa do Brasil, e cada jogador desse fosse custar 40, 50, 60 milhões de euros e vendesse, né? O lucro fosse gigantesco. Isso é muito difícil, acho que não vai acontecer. Na minha época, alguns craques, por exemplo, a gente toda final era Vasco-Flamengo, era Vasco-Flamengo. O time do Flamengo era muito melhor que o nosso, a maioria das finais eles ganhavam, mas Marcelinho foi estourar no Corinthians, Djalminha foi estourar no Palmeiras, Júnior Baiano também, Paulo Nunes foi estourar no Grêmio, Luiz Antônio nem jogou, Fabinho, Marquinhos é que jogaram um pouco ali no Flamengo. A maioria não jogou. Celé, Mário Carlos, que eram os laterais, eram da seleção brasileira, nem chegaram ao profissional. O que eu quero dizer com isso? Por quê? Porque o time principal é bom e você tem pouco espaço para subir. Eu tive a sorte de subir num time pronto. O time do Vasco estava pronto, tinha feito um campeonato em 1991 excelente, campeonato brasileiro, e aí o Bismarck foi para a seleção brasileira e o Lopes me colocou no lugar dele, eu estreiei. Quando o Bismarck voltou da seleção, o técnico resolveu tirar o Sorato do time, e eu continuei como titular. Isso, para mim, foi maravilhoso. Por que eu faço questão de contar essa história? Porque o ótimo, o excepcional, seria o Vasco ter um time pronto e ir colocando gradativamente as joias da base. Mas alguns jogadores contratados são tão jovens quanto, não são tão bons quanto os jogadores da base e não têm a experiência de futebol brasileiro, não tem conhecimento da torcida, do caldeirão, da exigência, não tem o conhecimento dos últimos anos do Vasco, foram muito ruins, de administrações péssimas, que fizeram com que o time tivesse dificuldade financeira, rebaixamentos, falta de conquistas, isso, falta de autoestima, uma série de problemas que a molecada já está mais acostumada. A molecada que está no Vasco, né? que cresceu no Vasco. Os que chegam se assustam, né? Os novatos. Então, é preciso mesclar. Você precisa ter jogadores mais experientes que consigam carregar o piano nos momentos difíceis. Essa semana foi uma semana dificílima. E acho que até que os jogadores reagiram bem, porque apesar do placar, né, do 3-1, fizeram um bom jogo, fizeram um jogo de igual para igual. Ninguém fala que o Flamengo ficou a semana inteira treinando e o Vasco jogou um jogo dificílimo na quinta-feira. E olhando o jogo, parecia o Vasco melhor fisicamente, embora em alguns momentos ele deixou a desejar também na parte física. Mas acho que muito pela falta de experiência,
por se expor o tempo todo e não cortar caminho, né? O Pumita já estava desgastado. O próprio Rodrigo, quando ele perde a bola ali, me parece um desgaste, porque o Matheus França tinha acabado de entrar. Enfim, tem uma série de coisas para melhorar, né? E as vitórias elas trazem à tona os defeitos, mas eu acho que a mentalidade precisa mudar. Precisa trazer jogadores mais experientes, né? E jogadores que já estão acostumados com a pressão de um time grande como é jogar no Vasco. Aliás, a gente passou de 2.000 simultâneos, a gente agradece muito a audiência, obrigado a todo mundo que está mandando mensagem, aos poucos eu estou vendo e vou passando para eles, fazendo perguntas, tem até superchat, mas gente, está com menos de 1.000 likes, está com bem menos de 1.000 likes, então quem puder e tiver aí, gente, só vê aqui embaixo, dá o like, ajuda muito o canal de verdade, então eu peço para você, além de se inscrever no canal, deixar o like aqui para a gente, beleza? Vamos lá, tem o Bruno Máximos mandou superchat, obrigado Brunão, Vasco precisa de jogador grande, jogador decisivo. E quem tá aqui, né, que nosso parceiro do canal que tá toda quarta-feira é o Fábio Azevedo, mandou o seguinte, ó, pelo Fanático Vascaíno, pessoal, se inscreve também no Fanático Vascaíno, no Machão da Gama do Juninho, tá aqui na descrição do Juninho, e aqui está o Fábio Azevedo falando, vai precisar ajustar o elenco, Zé Gabriel, Edmar e Conceição, por exemplo, deveriam seguir para outros clubes, assim como alguns garotos, como Galarza e Aguinaldo, para ganhar experiência, de repente por empréstimo, ele diz. E ele complementa aqui, acertar com um 5, um 10 e um 7 no meio do ano, um ou dois grandes nomes, mas estamos reconstruindo. Também acho, eu colocaria aí se não for usar, né, o Figueiredo na frente, né, pelo menos um outro camisa 9 ali para ser sombra do Pedro Raul que saiu chateadíssimo ontem. O que você acha disso aí, Juninho? Você concorda com o Fábio? Pô, primeiro agradecer a todo mundo que está assistindo, né, que é uma audiência muito boa aí depois de uma derrota. Eu, como torcedor, sempre que o Vasco perde, eu não gosto muito de ver as coisas, né? De ficar relembrando a partida. Geralmente o torcedor esquece esporte, né? Até o próximo jogo. Então, pô, a galera que está assistindo aí é porque gosta muito do Edmundo, gosta muito da gente. Então, só agradecer a todo mundo que está aí mesmo. E aproveitar para mandar um abraço aí pro Fabinho, que é um grande amigo, um cara que eu gosto muito. Foi meu professor, então ele sabe que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande por ele. E onde vou, que me perguntam dele, sempre falo muito bem. Enfim, cara que eu gosto muito, que me ajudou muito quando o meu canal estava começando. Cara, concordo que os pontos principais do time titular do Vasco, né, para a gente ter um time competitivo nesse momento, é um volantão ali. Acho que o Rodrigo vai ser um bom reserva. Acho que não dá para o Rodrigo ter a responsabilidade de ser o titular. Então, um volantão camisa 5, que talvez seja o Campuzano. A gente não... Cara, se eu falar aqui que eu acompanhava o campeonato turco, eu estou mentindo, né? Eu não sei como o Campuzano vinha jogando, mas é um cara que tem convocações para a seleção colombiana, jogou 2, 3 temporadas no Boca, de lá saiu para o futebol turco, então, assim, bobo não deve ser, né? Deve ter algumas de suas valências ali. Acho que o Vasco precisa também de um camisa 10, um cara que chegue para decidir, um cara de um bom nível. Acho que, cara, um camisa 10 faz toda a diferença, né, no futebol brasileiro. A gente vê o Arrascaeta aí no rival. É claro que a gente não é toda hora que você consegue um Arrascaeta, mas acho que dá para o Vasco ir no mercado e buscar um camisa 10 decisivo. É claro que custa dinheiro, né? Não adianta pechinchar e achar que você vai contratar um argentino de 22 anos, 21 anos, que vai resolver o seu problema. Pode ser que aconteça, pode ser, mas a chance de não dar certo nesse momento é muito maior. Cara, todos esses garotos que o Vasco especula, que o scout analisa, etc e tal, acredito que tem bastante potencial, mas talvez o auge do cara vai ser daqui 2 anos, 3 anos. Nesse momento, o Vasco precisa de alguém para agora, né? Acho que essas posições o Vasco precisa para agora. Um camisa 5, um camisa 10, um atacante de lado de campo, que talvez seja o Orediano, mas é aquilo, né? O Orediano talvez seja daqui 2 anos. Agora, não sei se ele está pronto ainda, chegou magrinho, tendo que fazer um refortalecimento muscular, etc e tal. Então, acho que umas 3 peças aí para o time titular, concordo as posições que o Fabinho citou, acho que já dá uma encorpada legal no time. E aí é começar a olhar também para compor o elenco. Gasta um pouquinho a mais nesses 3 para o time ficar forte, e aí vamos compor esse elenco aí para não ter só a creche, né, no banco, para não botar tudo aí na conta da molecada, que é muita responsabilidade também. E a corda acaba arrebentando também em cima deles, né? Porque o torcedor não tem muita paciência. Aí, pô, às vezes o moleque sobe ali, não vai bem, porque é normal não ir bem, às vezes demora um pouquinho a evoluir, o torcedor já perde a paciência, isso aí não vai dar em nada, isso aí não vale nada. Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
O Edmundo, e aqui o que eu vejo bastante no chat aqui, por exemplo, é a gente falando, por exemplo, ó, cadê os grandes contratações que prometeram? Muita gente reclamando de contratação. Primeiro, você concorda com o Fábio? Você acha que falta mais alguma posição além dessas que ele falou? Que ele falou 5, 7, 10 ali, né? O que você acha que o Vasco precisa nesse momento no sentido de contratações, Edmundo? Não, eu acho que falta encorpar o time, principalmente com jogadores experientes e de renome. Investidores não querem contratar um jogador, sei lá, Felipe Coutinho, pagar 1,5 milhão para o Felipe Coutinho e qual o retorno depois? Zero, né? Entendeu? Você investir. Por isso que futebol amador, né? Futebol amador não, dirigente amador, ele é mais passional. O time está perdendo, ele vai lá e contrata um medalhão.